Então, pessoal, vamos começar. A gente está vendo esses desdobramentos que estão acontecendo na peça Hamlet. E a próxima cena a gente vai ver a peça na peça. É uma espécie de metalinguagem que Shakespeare está usando, onde haverá a cena que Hamlet já tinha ali colocado para os atores, pedido para os atores. A cena da peça Assassinato de Gonzaga, onde aparece o rei sendo assassinado pelo seu sobrinho, sendo envenenado. E a gente sabe que o rei Cláudio ele morreu assim. Vocês estão vendo o texto? Me deem um feedback, por favor. Sim. Beleza. Sim. Ok. Então vamos lá. Então, a última conversa que Hamlet teve com Horácio foi a seguinte: Horácio, fique atento para com a reação do rei Cláudio. Então, o Hamlet tem como estratégia encenar ali uma peça que fala justamente de um rei assassinado, para ver como o rei Cláudio vai reagir a esta cena, sabendo que o seu pai, o rei Hamlet, foi assassinado pelo seu tio. Hamlet, ele não tem a certeza disso, porque quem fala para Hamlet é o espírito do seu pai, é o fantasma. Ele não tem certeza disso. Ele acha que isso pode ser verdade, mas cadê as provas? Então ele falou: se isso for mentira, ele é um demônio. Não é o espírito mesmo do meu pai. E aí ele fala para Horácio: Horácio, senta e observa a reação do rei Cláudio. Entram o rei, a rainha, Polônio, Ofélia, Rosencrantz, Guildenstern e outros nobres, além da guarda do rei, com tochas. Rei, como passa nosso sobrinho Hamlet? Hamlet, de modo excelente, com a dieta do camaleão, como ar recheado de promessas. Não se pode cevar capões assim. Capão é um galo que é castrado e, antes de atingir a maturidade sexual, ele é castrado para que se obtenha uma carne mais macia e saborosa. Capão é como se fosse uma espécie de manipulação ali, né? Então, castra o galo antes da maturidade sexual para que ele tenha uma carne mais macia e saborosa. Não se pode cevar, alimentar capões assim. Rei, não tenho nada com essa resposta, Hamlet. Essas palavras não são minhas, Hamlet, e nem minhas agora. Para Polônio, lembrando que Polônio é o conselheiro de Estado. Senhor, disse que certa vez, Hamlet para Polônio, Senhor, disse que certa vez representou na universidade? Polônio, representei, senhor, e era tido como bom ator. O que representou? Representei Júlio César. Foi morto no Capitólio
Brutus me matou. Então aqui nós temos mais uma referência, Júlio César, Brutus. Existe uma famosa frase, uma famosa fala, não sei se vocês já escutaram. Até tu, Brutus. Alguém já escutou essa fala? Até tu, Brutus. Sim. Então, essa fala é dessa peça aqui. A peça Júlio César é uma peça que foi escrita por Shakespeare antes de Hamlet. E ela já tinha um conhecimento do público. O público da época já conhecia a peça. Então, essa fala aqui de Shakespeare é como se fosse uma piscadela, a piscada, metateatral. A gente fala que a metalinguagem é uma linguagem dentro de uma obra onde se fala um pouco de fora da obra. Por exemplo, nós temos um filme e aí os atores ali vão encenando, né, os personagens, e aí de repente um personagem abre a cortina do cenário. Quando abre a cortina, nós vemos a câmera que está gravando aquele filme. Isso se chama metalinguagem. Então, é uma linguagem sobre a obra. É como se o, o observador ele saísse daquela obra e visse ali a construção da obra. Então, Shakespeare está falando de uma peça que ele escreveu dentro da peça dele. Isso se chama metalinguagem. E, e essa cena aqui, a história de Júlio César, ela realmente existiu. Polônio, ele fala, representei Júlio César. Essa fala tem um tom quase vaidoso e deslocado, que é típico de Polônio. Polônio é assim. Júlio César, ele foi assassinado. Ele foi assassinado em 15 de março de 44 a.C. Então, houve uma conspiração liderada por Brutus, Cássius e outros senadores. Júlio César foi morto com dezenas de punhaladas dentro do Senado. O assassinato do imperador da época não restaurou a república como pretendiam. Na verdade, gerou uma guerra civil que terminou com o poder absoluto de Otávio, conhecido como Augusto, primeiro imperador dessa nova era de Roma. Existe uma ironia dramática quando Shakespeare coloca aqui Polônio tendo representado Júlio César. Que a gente vai descobrir, eu não posso falar para vocês porque seria spoiler. Mas quando acontecer uma outra cena, eu vou falar. Lembrem-se que Polônio disse que representou Júlio César. Vamos avançar. Hamlet. Foi bruto de brutalidade da parte dele matar bezerro tão importante. Estão prontos, atores? Rosencrantz. Estão, senhor. Esperam sua permissão. Rainha. Vem cá, querido Hamlet. Senta-te junto a mim, a sua mãe. Hamlet, não, boa mãe.
está aqui metal mais magnético. O Milor Fernandes coloca: perdão, boa mãe, tenho aqui um ímã mais atraente. E ele coloca: indica Ofélia, entre parênteses. Então ele está se referindo a Ofélia. Polônio, à parte, para o rei. Ouvistes isso? Tese de Polônio. Lembrando, ele acredita que a origem, a causa da loucura de Hamlet tenha sido o amor, a paixão, melhor dizendo, que ele sentiu por Ofélia e não foi correspondido. Então, a não correspondência dessa tamanha paixão que Hamlet sentiu por Ofélia o levou à loucura. Hamlet, deitando-se aos pés de Ofélia. Permite a jovem que eu me recline em seu regaço? Regaço, colo. Parte do corpo que vai da cintura aos joelhos, na posição sentada. Ofélia, não, meu senhor. Hamlet, quero dizer, a cabeça em seu regaço. Ofélia, sim, meu senhor. Hamlet, pensavas que eu falava em bandaleiras? Bandaleira, ato dito ou algum procedimento que tenha ausência de dignidade. Ofélia, não penso nada, senhor. Hamlet, é um belo pensamento, o de deitar-se entre as pernas de uma donzela. O Milor Fernandes coloca aqui, ao invés de donzela, a palavra virgem. Ofélia, o que, meu senhor? Hamlet, nada. Ofélia, estás alegre, meu senhor? Hamlet, quem, eu? Lembrando que Hamlet, ele age de acordo com a pessoa. Então, dependendo da pessoa, ele age de alguma maneira. Hamlet, quem, eu? Ofélia, sim, meu senhor. Oh, Deus, só o seu bobo. Que pode fazer um homem se não ficar alegre? Pois veja como minha mãe está contente e meu pai morreu há apenas 2 horas. A gente sabe que o pai dele não morreu 2 horas. Então aqui é uma sátira, uma ironia, melhor dizendo. Não, são 2 vezes 2 meses, meu senhor. Hamlet, tudo isso? Pois então que o diabo visto preto, que eu usarei zibelinas. Zibelinas é um mamífero, um animal. E espécie de marta castanha escura da Europa setentrional e parte do norte da Ásia. É um animal. Na época, não sei se até hoje, um dos mais valiosos por causa da pele. Então era ali a pele arrancada e serviria como produto, alguma peça do vestuário. Agora, a cor seria tom quente e terroso, entre o marrom e o cinza. A gente sabe que o preto, que é a verdadeira cor, né, a mais comum no luto. Então, aqui ele falando que não estaria em luto. Ó céus, morto há 2 meses, e eu ainda não esquecido, ou seja, ainda guardo essa memória, então há esperanças de que a memória de um grande homem possa sobreviver-lhe por meio ano, 6 meses. Mas, por Nossa Senhora, é preciso que ele tenha construído igrejas, pois de outro modo terá de aturar não ser lembrado, como o cavalinho de pau, cujo epitáfio, a frase que fica ali, né, na tumba, cujo epitáfio é: pois ora, o cavalinho de pau foi esquecido. Aqui ele está falando sobre essa questão da memória, né?
Então, para você fazer com que a sua pessoa não seja esquecida, você pode procurar meios, como construir catedrais, igrejas, como escrever livros. É outra maneira de você se imortalizar, das pessoas não esquecerem de você. Não sei outro povo, mas o brasileiro, ele não tem memória dos acontecimentos passados. O brasileiro, uma percepção minha, pode ser uma mera opinião, uma opinião falsa, mas eu acho que o brasileiro ele não é um povo memorialista, ele não recorda e preserva o passado. Então, quem foi o seu bisavô? Eu não sei, né, Lúcia? Quem foi, qual é a origem, né, dos seus avós, dos seus bisavós? Não sei. Então, nós temos esse esquecimento do passado. Nós sempre vemos o novo, o presente, o que surge, né, Fátima? Então, eu acho que isso é um problema do nosso povo. Não sei quem já trabalhou isso. Freire, o Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, esses sociólogos, não sei se já falaram sobre isso, tá? Soa uma trombeta, segue-se um espetáculo mudo. Entram um rei e uma rainha. Então, vamos aqui prestar atenção na descrição. A rainha a abraçá-lo e ele a ela. Então, aqui dois personagens. Ela se ajoelha e faz gestos de dedicação a ele. Ele a faz levantar-se e inclina a cabeça sobre o pescoço dela. Ele se deita em um banco de flores. Ela, vendo-o dormir, deixa-o. No mesmo instante, entra outro homem, tira-lhe a coroa, beija, derrama veneno no ouvido do que dorme e o deixa. A rainha volta, encontra o rei morto e faz gestos apaixonados. O envenenador, com mais 3 ou 4, entra de novo. Eles parecem apresentar condolências a ela. Condolência é partilhar do sentimento de dor, é o estado de quem se condói. Se comover, sentir compaixão, ter piedade. Quando a gente fala assim, a pessoa perde um parente, um amigo, uma pessoa próxima, meus pêsames, meus sentimentos, isso é você manifestar ali condolências. O corpo morto é levado embora. O envenenador corteja a rainha com presentes. Ela parece ríspida. Essa palavra ríspida é um trato mais grosseiro. A pessoa mais intransigente. Seria isso. Ela parece ríspida por algum tempo, porém no fim aceita o seu amor. Então, quando Hamlet ele pensa nessa peça, ele não chama atores. Quem chama são Guildenstern e Rosencrantz, para animar o ânimo do príncipe. Mas aí ele fala, opa, existe uma peça chamada O Assassinato de Gonzaga. E ela fala sobre o envenenamento de um rei. O rei foi envenenado por alguma pessoa ali de perto daquele quadro institucional da corte, e depois a rainha casa com o envenenador. Porque está aqui no fim, né? Porém, no fim, aceita o seu amor. Sai.